Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Olá, está começando o episódio 38 do Pauta Pública. Eu sou a Andréa Dipp, com a Clarissa Levi. A cada 15 dias a gente traz uma conversa que de alguma forma ajuda a explicar ou tenta explicar o Brasil. Oi, Clary. Oi, Dipp. Oi, gente. Pois é, e nessa de tentar explicar o Brasil, hoje a gente vai entender o que está por trás da quantidade de tragédias relacionadas com as chuvas em diferentes cidades do país. Segundo o levantamento da Conferência Nacional de Municípios, 25% das mortes por chuvas nos últimos 9 anos aconteceram somente nesses primeiros meses de 2022. Foram 457 pessoas que morreram até o fim de maio. E agora esse número já está maior. E boa parte desses números, Clary, foram puxados por tragédias como a de Petrópolis, no Rio de Janeiro, a do sul da Bahia e a de Pernambuco. Nessa última foram 129 vítimas. Mas quando a gente fala vítima, a gente precisa pensar, vítima do quê? Tem mais coisas que explicam o agravamento dessa situação do que simplesmente os temporais. Qual é o perfil das pessoas geralmente mais afetadas por esse problema? Que fatores as fazem ter que morar em locais de risco? O que fazem as autoridades que deveriam criar formas de prevenção para esse tipo de situação num cenário cada vez mais evidente de emergência climática? Essas são as questões que a gente traz hoje para as vozes que a gente convidou para esse episódio. Então, Dipp, aí eu fui conversar com a Socorro Leite, que é da ONG Habitat, lá em Recife. Ela estava na correria, né, por conta de todas as consequências da tragédia, mas a gente conseguiu falar rapidinho por telefone. E aí ela trouxe um pouco de informações do território diretas para a gente. E também vamos falar com a Mariama Correia, jornalista aqui da casa, que morava no Recife e que traz, além da sua perspectiva direta sobre os problemas da cidade, um pouco da sua reportagem, que conta sobre o chefe da Defesa Civil do Recife, que é réu por corrupção, por desviar verbas que iriam para vítimas das enchentes. E depois desse papo, o Ricardo Terto vai trazer dicas culturais que a gente escolheu e que tem de alguma maneira a ver com o tema de hoje. Mas por enquanto a gente vai para o pauta. Mariama e Socorro, muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Socorro, então, para a gente começar o nosso papo, eu queria perguntar para você o que, na tua opinião, está na raiz do problema das tragédias, né, das mortes e desabrigados no Recife. Em um texto, você argumenta que o problema começa antes das chuvas caírem. O que mais que pesa nessa equação de uma tragédia como essa? O que está na raiz de tragédias como essas que aconteceram aqui em Recife e em outras cidades recentemente é a forma como nossas cidades são construídas, né? As bases da desigualdade que se refletem na construção dessas cidades. Então, quem tem dinheiro, quem tem recursos, compra seu lugar na cidade em bairros que são bairros seguros, né? Em moradias adequadas. Quem não tem, ocupa as cidades e ocupa nos terrenos que são as sobras da cidade, terrenos em beiras de córrego, terreno em morros, ou consegue até comprar mais uma compra de um imóvel irregular. Então, isso é reflexo, né? As nossas cidades refletem essa forma desigual. E quando acontece um fenômeno de chuva intensa como esse que aconteceu recentemente, as cidades estão totalmente despreparadas, né? E isso também em consequência da omissão dos governos, né? A gente não teve investimento suficiente na história das nossas cidades para inverter essa situação, né? Para possibilitar o direito à cidade, o direito à moradia para a população mais pobre. E aí, por não fazer esse investimento da forma necessária, se condena essas pessoas à morte, né? Então, é responsabilidade, sim, do poder público. Não pode se dizer que é responsabilidade das famílias. Ninguém ocupa área de risco por escolha, né? As pessoas vão morar em área de risco porque simplesmente não tem outro lugar para morar, não tem outra alternativa. Então, é muito importante que isso esteja bem claro para a gente não criminalizar quem de fato está sendo a principal vítima, né, desse processo histórico
desse processo causado agora também pelas chuvas. E Socorro, passada essa primeira onda de temporais, queria perguntar para você, aí no Recife, o que acontece depois da chuva? Como é que estão as pessoas que vivem nas comunidades atingidas hoje? Você pode contar um pouquinho para a gente? Então, o que acontece depois da chuva é que essas famílias elas estão, muitas delas desabrigadas, sem condições de voltar para casa, né? As chuvas reduziram, mas ainda o solo dos morros ainda está muito encharcado, então ainda existe o risco. Então, esses últimos dias, inclusive, se retirou boa parte das famílias que estavam nessas áreas com maior risco, né? Então, não se sabe qual vai ser a construção que o poder público vai orientar no sentido da retomada dessas casas ou de reconstrução de casas em outros lugares, né? O fato é que não existe nada em termos de política pública estruturada e o que vai se desenhar de solução não pode ser simplesmente o repasse de um auxílio que foi aí planejado de R$ 2.500 por família, né? Mesmo sendo importante para a retomada das casas, R$ 2.500, a depender da situação da moradia, não significa nada. E em muitos lugares vai ser necessário um investimento público, né, em obras coletivas, porque não se pode construir do dia para a noite uma moradia definitiva para essas famílias. Pois é, então, Socorro, uma coisa que eu gostaria de te perguntar é sobre como é que são as políticas de habitação aí no Recife. Conta um pouquinho pra gente, para os nossos ouvintes. Então, o Recife não tem uma política de habitação, né? A gente chegou aqui a discutir a duras penas um plano municipal de habitação, mas que não se efetivou enquanto política. O que acontece é que a prefeitura vinha construindo alguns habitacionais para demandas específicas de comunidades que estavam passando por processo de urbanização. Mas nem isso ia bem, né? Então não se tinha um investimento adequado, programas estruturados para atenção, né, às famílias que moram em morro, implementação de infraestrutura de esgotamento sanitário. Recife é uma das cidades que tem o menor percentual de esgotamento sanitário, de cobertura, né, de saneamento na cidade. Muito menos uma política, um programa para redução de risco, né, para implementação de medidas estruturais nos morros, de contenção de encosta e impermeabilização de encosta. Então, essas famílias, o fruto, são reflexo, né? Essas mortes, esses desabrigados são reflexos dessa falta de investimento, dessa falta de política, né? Então, o que a prefeitura tinha de solução paliativa é um auxílio moradia de R$ 200 quando precisava tirar alguma família de situação de risco ou quando acontecia algum incêndio, algo desse tipo, né? O que a gente sabe que é um valor altamente insuficiente para a família buscar uma outra moradia, mesmo que seja provisória. E Socorro, na tua opinião, de que maneira o que aconteceu e, na verdade, segue acontecendo no Recife se relaciona com outras tragédias do tipo no país? Então, a gente teve nos últimos 6 meses tragédias em pelo menos 4 estados diferentes, né? Então, o que a gente tem visto é que, também por conta das mudanças climáticas, essas chuvas, essas precipitações têm sido cada vez mais frequentes e imprevisíveis, né? E intensas. Então, assim, o que a gente entende é que, de fato, é preciso haver uma inversão nas prioridades de investimento nas cidades e políticas públicas que, de fato, sejam de Estado, ou seja, que perpassem os governos. Não é possível a gente descontinuar o investimento em redução de risco em áreas de morro, né? Isso significa condenar parte dessa população à morte, né? Então é muita responsabilidade para quem é gestor público, no sentido de que é necessário continuar esse investimento, né? Então não pode ter essas interrupções. As nossas cidades elas não estão preparadas para receber chuvas na intensidade e na imprevisibilidade que tem acontecido, né? Então não é possível simplesmente só tomar medidas depois que a tragédia acontece, né? Então é preciso, de fato, né, e é muito importante que a gente tenha isso em mente, inclusive num ano como esse, num ano de eleições, de que não dá para eleger projetos que sejam provisórios. A gente, de fato, tem que cobrar de quem foi eleito que essas políticas sejam continuadas. Socorro, muito obrigada pela tua participação aqui no Pauta Pública.
Então, Mari, você que é repórter aqui da casa e também é do Recife, né? Antes de vir para São Paulo, você pôde acompanhar de perto as consequências das chuvas na sua cidade. Conta um pouco pra gente, então, como é acompanhar esse ciclo, né, repetitivo de tragédias, assim, como recifense e como jornalista. Oi, gente, tudo bem? Bom estar aqui com vocês. Então, Pernambuco é um lugar que vive essa realidade de cheias, né, há muitos anos. E Recife, sobretudo, é uma cidade muito vulnerável, porque é uma cidade construída sobre aterros de mangue. É uma cidade que tem muitos morros, né? Uma grande população habita esses morros, essas encostas, que não tem muita estrutura urbana. Então, é uma cidade que vive sucessivas tragédias, sempre nos períodos chuvosos, sem que nada, nenhuma solução efetiva seja tomada ao longo dos anos. Basta dar um Google, assim, rápido, para a gente ver a quantidade de registros jornalísticos que se tem dessas tragédias, ano após ano. Esse ano, quando aconteceram os primeiros desastres, eu fiz uma busca e achei uma matéria da Folha de São Paulo, de 50 anos atrás, falando de uma grande tragédia em Recife, na época das chuvas, novamente com deslizamentos de barreiras, com alagamentos e com mortes, né, nessas áreas mais vulneráveis, nas áreas de risco, que são sempre as áreas mais pobres da cidade, as que têm menos infraestrutura urbana. Então, eu conversei com algumas pessoas que estão lá nos territórios, né, e recebi um áudio de um líder comunitário do bairro do Ibura, no Recife. O nome dele é Levi Costa, e ele falou um pouquinho sobre como está a situação por lá. A defesa civil aqui ela é muito fraca, ela não comporta as demandas da necessidade da região metropolitana. Muito fraca, é muito blá 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 para pouca ação, né? Essa semana aí eu entrei em contato com o coronel, né, que é da Defesa Civil. Ele estava na televisão falando mentiras, e aí quando ele chegou aqui no bairro eu peguei ele e acochei. Eu pedi para ele não falar mentiras, porque na prática não tem trabalhador suficiente para estar fazendo o trabalho de base. E aí, quem está fazendo de fato o trabalho do poder público aqui é a própria comunidade que está fazendo, dando as mãos, se desdobrando, deixando de fazer seus deveres, né? Pessoas que perderam suas casas, né? E tá lá lutando, suando, chorando, mas ao mesmo tempo não deixa de ajudar outras pessoas nesse sentido. Então, é isso. Então, como olindense, né, como pernambucana, a gente sabe que todos os anos, no período chuvoso, a gente vai viver novamente essas tragédias, porque, efetivamente, os governos não têm trazido soluções. E, quando chove, a primeira coisa que qualquer recifense pensa é: meu Deus, os morros, as pessoas nas encostas. Meu Deus, para de chover, porque senão a gente vai ter grandes tragédias. E foi o que aconteceu esse ano novamente. E na carta para os aliados, né, a newsletter exclusiva para as pessoas queridas que assinam a Pública e que contribuem mensalmente com a gente, você escreveu sobre políticos pernambucanos que montam palanque em cima das tragédias. Fala um pouquinho disso para a gente, assim, se puder dar alguns exemplos, falar como que isso acontece. A gente, isso é uma realidade tão brasileira, né? Acontece uma tragédia e aí lá vão os políticos fazerem aquelas poses de político trabalhador que arregaça as mangas, né? E são cenas que se repetem. Esse ano foi interessante observar a presença do presidente Jair Bolsonaro, que fez um sobrevoo lá por Recife, pelas áreas atingidas, e não desceu em nenhuma área atingida, não foi conversar com as pessoas, né? Mas aproveitou a ocasião para já fazer um tom de campanha, né? Para alfinetar inimigos políticos ali do PSB, que governa Pernambuco há 16 anos. É um grupo político muito forte no estado. E Bolsonaro já aproveitou para dar essa alfinetada, né? E também, o que todo ano acontece nessas situações, são os prefeitos, são os parlamentares aproveitarem o momento, muitas vezes, para fazer campanha, para fazer material de campanha, né? Para fazer fotos, fazer vídeos, visitando o morro, conversando com moradores, naquele velho tom do político trabalhador que a gente conhece tão bem nas campanhas, né? O político que aparece com o capacete lá de engenharia civil, o político que aparece arregaçando as mangas e trabalhando com as pessoas, mas o que se sabe realmente com certeza é que o que é feito com efetividade é muito pouco. Quando a gente compara, por exemplo, a exposição midiática de algumas lideranças, a exemplo do prefeito João Campos do Recife,
que pertence a esse grupo do PSB, que pertence a uma dinastia política muito forte em Pernambuco, que tem Eduardo Campos, Miguel Arraes. Quando a gente compara a atuação dele com o que realmente, efetivamente, tem sido feito na cidade, em termos de obras, em termos de dotações orçamentárias, investimentos nessas áreas de risco, na urbanização da cidade, e com as políticas, inclusive, habitacionais, porque, veja, Recife, a região metropolitana de Recife tem um déficit habitacional muito grande. Dados da própria prefeitura mostram que tem um déficit habitacional no Recife de 71 mil moradias. E mesmo assim, a Prefeitura do Recife tem feito uma política de desocupação, de retirada de pessoas, de famílias pobres, vulneráveis, de áreas de ocupação. Recife tem uma realidade muito grande de despejos dessas áreas mais pobres. E essas pessoas são deslocadas desses lugares para lugar exatamente nenhum, porque os auxílios de moradia são muito baixos. A prefeitura oferece muitas vezes R$200 de auxílio moradia. Como é que alguém vai pagar uma moradia com R$200? Então essas famílias são retiradas desses lugares pela prefeitura, são despejadas e são jogadas em lugar algum. As pessoas habitam morros, encostas e áreas de risco não por uma escolha, mas é por falta de opção. Semanas atrás você estava investigando o atual chefe da Defesa Civil do Recife, né, que é o responsável pelas medidas tomadas pela prefeitura nessas recentes enxurradas e deslizamentos. E ele responde a processos penais que apuram justamente desvios de verbas que seriam destinadas para vítimas de enchentes em Pernambuco. Você pode explicar esse caso para a gente? O que mais você apurou para essa reportagem? Você veja como são as coisas, né? Assim, puro suco de Brasil. O chefe da Defesa Civil é a pessoa que é responsável tanto por uma política aí de prevenção, né, dessas situações, dessas tragédias que acontecem nas enxurradas, deslizamentos de barreiras e de encostas, como também pela assistência da população, né, das pessoas, das vítimas desses deslizamentos e desses alagamentos. Pois veja, esse chefe, que é um cidadão chamado Cássio Sinomar, ele é uma pessoa que ocupa o cargo da Defesa Civil há muitos anos no Estado. Ele, antes de ocupar esse cargo na prefeitura, de chefe da Defesa Civil do Recife, ele ocupava também uma posição na Defesa Civil do Estado, do governo do Estado de Pernambuco, em outros governos, anos atrás. E nessa época, em 2010, a gente fala que essas tragédias são cíclicas em Pernambuco, né? Então, em 2010, a gente viveu também um grande desastre no período chuvoso, que deixou mais de 80 mil pessoas desabrigadas, sobretudo na Mata Sul de Pernambuco, um pouco mais distante da capital, né, Recife. E o governo federal, na época, enviou um dinheiro para assistência dessas 80 mil pessoas desabrigadas. E esse dinheiro deveria ter sido destinado para a compra de filtros de barro, porque ter água potável nessas situações é muito difícil, né? E aí você tem um monte de doenças que podem acometer a população. Barcos para as pessoas se locomoverem, porque as pontes ficaram submersas, as estradas ficaram submersas em muitos lugares. Colchões, esse tipo de coisa. Quer dizer, uma coisa tão mínima, né? E aí existe uma operação chamada Operação Torrentes, que investiga fraudes justamente na compra desses materiais. Então, são fraudes em compra de filtro de barro e colchão, que é uma coisa que é inimaginável, né? Então, ele é investigado em 2 ações penais. Essas ações, ele ainda não foi julgado, né? Ele não foi condenado, ele é réu em 2 ações penais que investigam justamente fraude, sobrepreço nessas compras de materiais que deveriam ter sido enviados para a assistência de 80 mil desabrigados no estado de Pernambuco, que foram vítimas das cheias em 2010. Agora, Mari, como você enxerga a cobertura jornalística nesses casos, assim, como das enchentes do Recife? O que você acha que poderia mudar? Como você avalia essa cobertura? Eu acredito que o jornalismo local faz um papel muito importante de ir aos lugares, né, que foram afetados, de conversar com as pessoas que perderam, que foram diretamente afetadas. São lugares, muitas vezes, de difícil acesso. E eu tenho acompanhado a cobertura jornalística dos veículos em Recife. E eu acho que um papel fundamental, assim, de ouvir as pessoas. E também um papel fundamental de relembrar, né, e de cobrar as autoridades. E de relembrar que essas tragédias são tragédias
anunciadas, né? São tragédias previsíveis, são tragédias evitáveis, que a gente não precisava estar perdendo 129 vidas, né? Que a gente não precisava estar com tanta gente sofrendo os danos dessas chuvas intensas, né? A gente fala de mudanças climáticas e as pessoas, muitas vezes, os governantes se utilizam até desse discurso para transferir a culpa para um evento climático, para uma questão natural, né? Então, as chuvas são intensas, sim. As mudanças climáticas existem, sim. E as catástrofes naturais vão piorar justamente por essas mudanças climáticas. Recife é uma das cidades mais vulneráveis do mundo. As mudanças climáticas está ali na 16ª posição no relatório da ONU. Mas os governos não podem assumir uma postura passiva, né, diante disso. É preciso que essa realidade seja enfrentada, seja levada a sério e que não se transfira a culpa de uma tragédia como essa para uma chuva. A população não pode ficar na mão de São Pedro, né? A população não pode ficar na mão das intempéries. É preciso que os governos assumam a culpa. Então, acho que o jornalismo local, ele faz um papel fundamental, que é de cobrir, que é de registrar, de ouvir essas pessoas que perderam tudo, de ir nessas áreas de risco, de cobrar um posicionamento das autoridades e de fazer essa memória, né? De trazer essa memória jornalística, histórica, e de mostrar que isso é uma coisa que se repete e de fazer dessa recorrência, dessa repetição, um argumento ainda mais forte para cobrar uma posição dos governos, né? E eu acho que a imprensa dita nacional, né, a imprensa que tem um alcance nacional, que tem estrutura para levar a sua informação para outros lugares, né, do país, muitas vezes demora um pouco para perceber a realidade de outros lugares do Brasil, né? Por exemplo, fazendo um paralelo assim, não muito direto, mas de uma questão que eu vivi, quando houve um acidente massivo de petróleo na costa no Nordeste, muitos veículos de alcance nacional demoraram um pouco para repercutir a situação e para entender que a gente estava vivendo um dos maiores desastres ambientais do Brasil. É preciso que a gente tenha olhos, né, para essas situações que acontecem em outros estados, realidades na região Nordeste, realidades no Norte e em outros estados do Brasil, onde muitas vezes não existe uma quantidade tão grande de veículos, né, como existe no eixo Rio, São Paulo, Brasília, para que a imprensa de alcance nacional possa justamente reforçar esse papel do jornalismo, de cobrar as autoridades sobre as situações e de fazer uma cobertura realmente qualificada, né, que coloque as pessoas no centro dessa cobertura e que possa realmente ter um efeito, assim, tanto no debate, na qualificação do debate público, como também impactos reais, né, de mudanças de políticas públicas e de responsabilização das autoridades. Mari, muito, muito, muito obrigada. A gente estava com saudade de você aqui no Pauta Pública e eu também estou com saudade da minha parceira de reportagem. Então foi muito bom falar um pouquinho com você hoje. Gente, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando com vocês e também de falar sobre realidades que muitas vezes não ganham tanta repercussão, né, nos veículos que fazem uma cobertura mais abrangente como a pública. Então, muito legal estar aqui com vocês nesse espaço. Eu também estava com saudade de tu, Andréa, das nossas trocas nas reportagens. Mas é isso, um cheiro para vocês. E a Rádio Escafandro, que é parceira do Pauta Pública na Rádio Guarda-Chuva, em seu episódio 67 mergulha na lei de cotas. Quais são suas origens, quais foram os efeitos práticos e simbólicos, quais as chances de a revisão ocorrer esse ano, o que acontece se ela não ocorrer e por que, uma década depois, ainda há necessidade de brigar para que as cotas sejam efetivamente usadas por quem tem direito a elas. A história de uma aluna negra que teve que desmascarar alunos fraudadores para garantir a própria vaga em um curso de medicina da Universidade Federal da Bahia ajuda a responder essas questões. Passa lá no feed da Rádio Escafandro e mergulha em mais essa história. E chegou a hora do A Boa do Pauta, onde a gente traz dicas culturais que de alguma forma tem a ver com esse papo que vocês acabaram de ouvir. Hoje a dica para se ler e assistir são interligadas. A dica para se ler vem da poesia do grande poeta João Cabral de Melo Neto. É o poema Cão Sem Plumas,
inspirado pelo rio Capibaribe, que corta o Recife e cuja poluição tem a ver com toda essa conversa sobre o tema desse episódio. E é justamente sobre Cão Sem Plumas a dica para se assistir. A companhia de dança Deborah Colker fez um espetáculo inspirado justamente nesse poema, que mostra a pobreza da população ribeirinha, o descaso das elites, a vida no mangue, de força invencível e anônima. A imagem do cão sem pluma serve para o rio e para as pessoas que vivem no seu entorno. Alugando, dá para assistir online essa montagem através do site da companhia, e o link a gente deixou na descrição do episódio. Para se ouvir, eu vou no seguro, porque clássico é clássico, e o álbum Da Lama ao Caos, de Chico Science, Nação Zumbi, nunca envelhece e, conforme as mazelas do país se repetem, ganha novos e novos contornos desde o seu lançamento em 1994. E Da Lama ao Caos, do Caos à Lama, eu sou Ricardo Terto e essas foram as dicas do A Boa do Pauta, do episódio 38. Bom, quando chega essa música, vocês já sabem que tá perto da gente ir embora, mas antes, vale sempre aquele mesmo recado. Por favor, assine ou siga o Pauta Pública, onde você costuma ouvir podcasts. E se for no Spotify ou na Apple, você ainda pode nos dar 5 estrelas e ajudar a gente a chegar em mais ouvidos atentos por aí. Aliás, a gente agradece muito às várias pessoas que já ranquearam o nosso programa e nos deixaram com um belo 5 estrelas de média até agora. Valeu demais, gente. Isso nos motiva muito a entregar um pauta cada vez melhor para vocês. Em 15 dias, nas sextas-feiras, bem cedinho, a gente tem esse encontro marcado. A gente espera vocês. Um abraço. Valeu, gente. Abraço.